Aí, um dia nós conversamos, eu conversei muito com a minha madrinha, disse, precisava arrumar uma pessoa que nos ajudasse a estruturar esse tipo de organização que nós queremos. E que tenha recurso também para poder, você tinha que ter algum dinheiro para você começar uma associação. E foi quando ela me apresentou uma moça que ela conhecia muito, muito inteligente, e nos apresentou, foi Adelaide Reis de Magalhães. Era uma moça que tinha recursos e ela era muito inteligente, mas acho que ela não estava trabalhando assim diretamente. Acho que cuidava das coisas dela, viajava muito. E ela, aliás, ela ia muito para um lugar, uma praia de pescadores, ajudava muito as famílias que necessitavam. E ela se interessou imediatamente, aprendeu o braille, e aí já a Conchita tinha falado nos Estados Unidos e já se havia entabulado a nossa bolsa. E todo mundo, nós escrevemos, o reitor da Universidade de São Paulo escreveu também, nos recomendando, tudo para a American Foundation for the Blind e Helen Keller. Porque o primeiro livro que eu li foi A Vida de Helen Keller. E eu fiquei com aquilo sempre louca para conhecer a Helen Keller, mas aí nós precisávamos, e a Adelaide se entusiasmou. E nós então começamos a estudar como criar uma organização. E explicamos para ela que a ideia dela era fazer um clube de livros, porque ela gosta muito de escrever, e escreve muito bem mesmo. E aí nós dissemos, não, isso só não vai resolver. Tem toda uma parte de educação. Primeiro nós precisamos ter uma imprensa braille, ter muito livro e, ao mesmo tempo, poder fazer educação. A educação é muito importante, então precisa uma especialização. E a gente começava a receber alguma coisa por escola de correspondência e tudo, porque durante a guerra era difícil, né, essa comunicação. E aí a Adelaide, ela conseguiu, de um amigo da família, que se estruturasse uma fundação. O nosso grupo se dedicou também ao estudo do que fazer na educação de cegos. Aí nós criamos a Adelaide. Foi quando eu embarquei para os Estados Unidos, foi feita a escritura toda da fundação, que ficou se chamando Fundação para o Livro do Cego no Brasil, porque a coisa que nós mais precisávamos era de livros, né? Então, a Adelaide, com algumas das minhas companheiras da Caetano e uma professora, elas continuaram, ficaram na direção da fundação, e eu fui com procuração geral para poder agir como membro da fundação nos Estados Unidos, consegui a imprensa braille e tudo. E aí, então, nós em 46, nós embarcamos e a fundação continuou fazendo livros do jeito que podia. Adelaide alugou uma sala na Rua da Quitanda, e lá havia duas salinhas, uma onde as pessoas aprendiam o braille, as pessoas videntes. Aí os cegos começaram a aparecer lá, a ver o que nós estávamos fazendo. Bom, eu estava nos Estados Unidos, né? Nós ficamos 1 ano e meio, porque a nossa bolsa era para terminar em fevereiro, e depois só terminou em junho, porque nós estávamos assim muito interessados, a coisa progrediu muito. Tudo isso nós assistimos, participamos, trabalhamos, aprendemos, e depois voltamos para o Brasil em julho de 1947. Ficamos 1 ano e tanto, e conhecendo muito. Eles nos levaram para vários estados onde havia diferentes tipos de organização. E o Dr. Robert Irwin se interessou demais, porque ele era um integracionista. Ele era um desses arautos da inclusão de cegos nas escolas comuns. E ele encontrou na gente o mesmo espírito.